Oi, bonitos! Hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica. A progressão geométrica, geralmente chamada de PG, é uma sequência em que entre os termos não há uma diferença como na PA, e sim um quociente. Aqui, então, nós temos um exemplo de progressão geométrica. O que está acontecendo, então, entre os termos desta PG? Vejam que de um elemento para o outro, eu não estou adicionando nenhum número e nem tirando nenhum número. O que eu estou fazendo é multiplicando por um número que é constante, tá? Essa constante a gente também chama de razão na PG, só que o apelido dela não vai ser R, vai ser Q. Então, nesse caso aqui, do 2 para o 4, o que está acontecendo? Nós estamos multiplicando por 2. Do 4 para o 8, o que a gente está fazendo? Multiplicando por 2. Então, na PG, a gente sempre vai multiplicando um número constante de um elemento para o outro. Outra diferença que a gente nota entre a PA e a PG é que na PG, tanto o crescimento quanto o decrescimento acontecem de uma maneira muito mais rápida do que na PA. Por isso se usa muito a expressão cresceu em progressão geométrica, porque cresceu de uma maneira muito acelerada. Nessa PG é muito fácil verificar que o que está acontecendo é que eu estou duplicando o número entre um elemento e outro. Às vezes, enxergar essa razão não é tão simples. Então, nós temos um recurso para achar a razão da PG, que é dividir o segundo termo pelo primeiro. Agora, nós vamos ver os tipos de PG, que são 4. Crescente, decrescente, constante e oscilante. No caso da PG crescente, nós temos, então, duas particularidades. Uma PG vai ser crescente quando a razão for maior do que 1. Então, vai ser um número positivo e esse número tem que ser maior do que 1. E nesse caso, os elementos dentro da PG não serão negativos, eles serão todos positivos. Então, aqui nossa razão é 3, portanto, ela é positiva e maior que 1. E os elementos da PG são todos positivos. Então, ela é crescente e, naturalmente, também dá para perceber intuitivamente que os elementos estão crescendo. Um outro caso de PG crescente é quando a razão está entre 0 e 1. É um número positivo também, mas está entre 0 e 1. Então, pode ser 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, certo? Só que nesse caso, os elementos necessariamente eles precisam ser negativos. Nesta PG, eu tô indo do -4 para o -2. Do -2 para o -1. O meu número está crescendo sim. Mas como eu tô indo do 4 para o 2, como é que pode estar crescendo? Lembrem que a lógica do número negativo é diferente. Então, o que está acontecendo? Eu estou ficando cada vez menos negativo, eu cada vez estou devendo menos. Portanto, o valor está aumentando. Vejam que a nossa razão está, sim, entre 0 e 1. A nossa razão vale 1/2. Aqui eu fiz um esqueminha para nós vermos que realmente a razão é 1/2, ó. Primeiro termo, -4. Multipliquei esse -4 por 1/2. Como é que a gente faz essa multiplicação aqui? Aqui embaixo, quando não tem nada, tem oculto ali um 1, né? Então, -4 vezes 1, -4. Uma vez o 2, 2. -4 dividido por 2, -2. Cheguei no meu segundo termo. Então, de forma resumida, para uma PG ser crescente, ou a razão vai ser maior que 1 e todos os elementos serão positivos, ou a razão vai estar entre 0 e 1 e os elementos dessa PG vão ser
negativos. Agora nós vamos ver o caso de PG decrescente, que também tem duas particularidades. Então, nós temos o caso quando a razão é maior que 1, ou seja, ela é positiva e ela ainda é um número maior do que 1. Só que neste caso, os seus termos serão negativos. Eu estou multiplicando por 2 de um elemento para o outro. 2 vezes menos 9, menos 18. 2 vezes menos 18, menos 36. Portanto, sim, a razão é maior que 1 e ela é positiva. Só que aqui os meus elementos são negativos. E o que acontece é que o número está ficando cada vez mais negativo. Então, quanto mais eu devo, menor é o valor que eu tenho. Portanto, ela é uma PG decrescente. Outro caso de PG decrescente é quando a razão está entre 0 e 1, que é neste caso aqui em que ela vale 1/2. Só que diferente da PG crescente, aqui os termos são positivos. Então, portanto, sim, eu estou ficando com um número cada vez menor. Aqui eu fiz o cálculo para vocês enxergarem realmente que a razão é 1/2. 8 vezes 1/2. De novo, aqui embaixo tem, na verdade, um 1. 8 vezes 1, 8. 1 vezes o 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Chegamos no nosso segundo termo. Então, de forma resumida, a PG vai ser decrescente quando a sua razão for maior que 1 e os elementos da PG forem negativos, e quando a sua razão estiver entre 0 e 1, mas os elementos da PG vão ser positivos. A PG constante é bem simples, porque sempre que a razão for igual a 1, a PG vai ser constante, vai continuar sendo sempre o mesmo valor quando eu passo de um elemento para o outro. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma PG, em que os elementos todos valem 3. Portanto, de um elemento para o outro, eu só estou multiplicando por 1. E também coloquei um exemplo com números negativos. São negativos os números, mas ela continua sendo constante. Por quê? Porque a razão é 1. O último tipo de PG que vamos ver é a oscilante. No caso da PG oscilante, a minha razão é menor que 0. Traduzindo, é uma razão negativa. Um número menor que 0 é um número negativo. Exemplo 1. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. Então, o que está acontecendo aqui? Do 2 para o menos 4, eu decresci. Do menos 4 para o 8, cresci. Ou seja, na PG oscilante, a gente cresce e decresce, cresce e decresce. Por isso que ela é chamada de oscilante, porque ela oscila, tá? Mas dá para enxergar bem quando ela é oscilante, porque fica um número positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Na PG, a razão nunca será 0, então vocês não vão ver Q igual a 0. Nós voltamos então na próxima aula para falar de termo geral da PG. Até mais!